Então eu vou caminhar um pouquinho mais com vocês. Em Cristo, o Espírito nos liberta do sacerdócio de Arão. Então eu sou liberto dessas leis que foram estabelecidas por Moisés. Dentro dessas leis, inclui o sacerdócio de Arão. Quando nós estudamos hoje, e você fizer teologia, você for estudar, você vai encontrar a lei de Moisés dividida, a lei cerimonial, civil, moral, mas não era assim. A lei de Moisés era um grande pacote que todo mundo tinha como a regra de Deus e a lei de Deus. Então nós precisamos compreender que a lei de Moisés, ela estabeleceu um modelo de adoração totalmente dependente do ministério sacerdotal de Arão. De onde se origina então o ministério sacerdotal levítico. O modelo de adoração entregue por Moisés também era dependente de um espaço físico. Tabernáculo, depois mais tarde o templo. De um lugar geográfico. Conforme nós podemos ler em Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Eu convido você a abrir, para que você acompanhe aquilo que eu estou aqui dizendo. Hebreus, capítulo 9, verso 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração. E também um tabernáculo terreno. O autor de Hebreus está nos mostrando então que aquela primeira aliança, conforme eu falei, ela tinha toda uma regra que precisava ser cuidada de uma forma muito intensa, muito zelosa, até mesmo para não despertar a ira de Deus. E o sacerdote, por exemplo, morrer lá dentro, tinha até uma cordinha, que o sumo sacerdote entrava, só ele entrava lá, ninguém mais podia entrar no Santo dos Santos. E se ele entrasse com pecado, já era. Aí só puxava a cordinha, já vinha um homem lá. Então, era muito sério aquele momento. Mas Jesus cumpriu a lei em sua totalidade. E ao cumprir a lei, ele pôs fim a essa primeira aliança estabelecida por Moisés, com suas regras de adoração e dependência total de um espaço físico. Ele estabeleceu uma nova aliança por meio de seu sangue. E ao estabelecer uma nova aliança, ele estabelece uma nova lei, e depois nós vamos chegar nessa nova lei. Quando nós celebramos a ceia, nós fazemos isso todo mês. Nós falamos disso, que Jesus estabeleceu uma nova aliança. Mudou. E é interessante esse fato. O livro de Hebreus, ele faz um paralelo do sacerdócio estabelecido por Moisés em Arão e do sacerdócio de Jesus. E segundo o autor de Hebreus, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. O autor de Hebreus mostra que o ministério sacerdotal de Arão se encerrou em Jesus. E um novo ministério sacerdotal se iniciou com Jesus. Podemos então dizer que Jesus substituiu definitivamente o sacerdócio levítico estabelecido por Moisés em Arão. Quando você ouve a história da mulher samaritana, uma das coisas que nós temos logo em mente, que o próprio Senhor Jesus logo disse para ela, que chegaria o dia que vocês adorarão em espírito e verdade, não é mais num lugar, num templo. Por quê? Porque estava mudando. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Toda mudança de ministério sacerdotal provoca uma mudança de lei. É o que o autor de Hebreus vai falar para nós agora aqui, em Hebreus 7, 12. Então está escrito assim, olha, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Isso significa que o período da lei de Moisés se encerrou com o início do ministério sacerdotal de Jesus. Houve uma mudança de ministério sacerdotal. Não é mais agora o ministério de Arão, agora é o ministério sacerdotal de Jesus. Então, se houve uma mudança desse ministério, segundo o próprio autor de Hebreus, houve uma mudança de lei. A lei de Moisés cessa, acabou, foi cumprida em Cristo. Agora foi estabelecida uma nova aliança, um novo sacerdote, e agora uma nova lei é estabelecida. A lei de Moisés tinha prazo então de validade.
Moisés anunciou isso. Moisés já havia dito isso a respeito de Jesus quando ele viesse. Muito antes de Jesus se manifestar em carne. Conforme nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Moisés está instruindo o povo e ele fala as seguintes palavras ao povo de Israel: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Grava na sua Bíblia, arrisca aí, profeta como eu. E aí ele diz, ouçam-no. A expressão, um profeta como eu, ela não está aí à toa. Ele está falando de um profeta semelhante a ele. Significa que Deus levantaria um profeta entre os israelitas com a autoridade que Moisés, e somente Moisés, teve de legislar. Nenhum outro profeta foi como Moisés. Nenhum outro profeta pôde mexer ou alterar qualquer coisa da lei. Somente este que agora vem. E aí ele fala, ouça ele agora. Por quê? Porque vai vir uma nova legislação. Vai mudar. Então, Moisés já sabia que tudo que ele havia feito de legislação teria o seu fim. E um novo profeta viria. E esse profeta agora precisava ser ouvido, um profeta como eu, com poder de legislar, um poder de trazer uma nova regra, né? Uma nova norma e condutas de vida. E essa é a marca dessas palavras, porque a grande diferença de Moisés para qualquer outro profeta foi essa. Foi o fato dele legislar para a nação de Israel. Então ele está referindo a Jesus dessa forma. E a gente percebe nas falas de Jesus, constantemente, esse poder de legislar. Ele estava querendo dizer ao povo de Israel, através daquelas falas, que ele era o profeta que Moisés falou. Você lê, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, depois você pode fazer isso. Várias vezes Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados? Aí Jesus volta e diz, mas eu lhes digo. Porque ele tinha autoridade de legislar, ele tinha autoridade para também trazer nova revelação sobre aquelas leis que haviam dado, entregues por Moisés. E ao ponto então de que num determinado momento, quando ele já sabia que estava próximo de morrer, de ir para a cruz, ele reúne os seus discípulos e vai dando várias instruções, até que ele estabelece um novo mandamento. Agora eu estou dando um novo mandamento. Quando ele dá um novo mandamento, ele não está fazendo um acréscimo aos velhos mandamentos, ele não está dizendo, olha, eu estou acrescentando um artigo no mandamento, ele está dizendo, acabou aquele mandamento, novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós não temos a lei, mas nós temos uma nova lei. E essa lei espiritual, essa é uma lei que nós não podemos jamais esquecê-la e descartá-la. Assim como Moisés falou, a gente deve aqui ouvir o que o profeta Jesus disse, né? Ouvir o que o Filho de Deus disse, ouvir o que Jesus está falando. Novo mandamento vos dou. E a gente precisa então entender isso. A orientação lá de Moisés para o povo israelita é para que eles dessem ouvido a esse profeta, a Jesus. Entretanto, eles rejeitaram a Jesus, o crucificaram. Jesus, ao ser crucificado, pagou o preço de nossos pecados. Sua justiça foi então imputada, atribuída a nós, pecadores, e pela fé nós nos apropriamos dessa verdade e passamos então a ter um livre acesso a Deus Pai. Este novo sacerdócio rasgou o véu que separava-nos de Deus. Começou um novo tempo, uma nova experiência com Deus, de jornada, de caminhada, nada a ver mais com aquilo lá, nada mais mudou. O véu que nos separava foi rasgado. O sagrado, que era preso em todas aquelas regras, foi rompido. E agora o sagrado vem e faz habitação em nós.
Em mim, em você, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, e nós começamos a viver uma relação agora com o sagrado. Então, Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, já pensando nisso, que não existiria mais um templo, um lugar sagrado, porque agora o sagrado estaria conosco 24 horas, você dorme, acorda, levanta, o Espírito está em você. Você vai para o trabalho, o Espírito está em você, o sagrado está em você, você se tornou sagrado agora, porque você foi envolvido na vida do Espírito. Então agora, para você adorar, você não precisa mais daquelas regras todas. Para você adorar, você não precisa de mim, não precisa, de nenhum pastor. Você só precisa falar com Deus, simples assim. Para você adorar, você não precisa ter um horário de culto para estar aqui. A sua vida agora é adoração plena e completa, porque onde você vai, você é o sagrado de Deus. Acabou, não tenho que ir uma vez por ano até aquele lugar. Não. Você adora agora em espírito e em verdade. Isso é tremendo. Você não tem mais sacrificar nada. Cordeiro. Não, acabou. Novo tempo, nova lei, nova aliança. E quando o Espírito de Deus habita em nós, e nós habitamos na vida do Espírito, porque Ele nos faz isso, nós somos libertados de toda a lei dada por Moisés. Nós não vivemos mais sob o jugo da lei. Isto inclui toda a lei cerimonial sacerdotal que eu disse, mas também eu volto a dizer, por mais que doa no seu coração, por mais que outros pastores possam depois me chamar de herege, inclui toda a lei moral e todo tipo de lei. Todo tipo de lei. Porque agora você recebeu um novo mandamento, uma nova lei, e é única essa lei. Amar o teu próximo como Jesus amou. E essa lei é suficiente para você cumprir todas as outras leis. É isso que nós precisamos entender. Porque às vezes nós ficamos assim com medo. Não posso ter lei civil, não posso ter lei. Não. Se você entender o que é viver essa lei de Cristo, a lei do Espírito, a lei que é o amor, de amar a todos, você vai cumprir todas as demais leis. Jesus, quando disseram para ele, e ele faz uso dessa palavra, ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás? Pois agora eu digo a vocês, que se vocês já chamarem Racá, eu não quero entrar em todos esses detalhes agora, mas se chamar outro de louco, então, você já matou, você já assassinou. Ele não está, na verdade, ampliando. A gente fala assim, não está ampliando, ele está trazendo a essência da lei. A essência dela, que é o amor. Porque se você trata o seu irmão como Racá, isto é, você, que é a ideia de desprezá-lo, você não tem amor. Se você trata o seu irmão como um louco, isto é, você ignora ele no sentido de tudo aquilo que ele... Você não tem amor. E quando Jesus fala assim, não adulterarás, tal, você olha... Quando você olha para outra pessoa, e você a deseja, e você a consome em seu coração, mesmo não deitando-se com ela, você não teve amor por essa pessoa, você desrespeitou aquela pessoa já no seu pensamento. Ele traz a essência do amor. Tão claro isso, ele não está acrescentando, ele está trazendo a essência da lei. Porque aí quando ele é indagado e fala assim, Senhor, qual é o grande mandamento? Aí ele apresenta a essência da lei. 2 mandamentos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu ser. Amarás o teu próximo como a ti. A essência estava ali, é o amor. E agora então ele está simplesmente pegando tudo aquilo e dizendo, ame como eu amei. Essa é a lei. E por que Jesus cumpriu a lei? Porque ele viveu o amor, plena intensidade. E aí ele está dizendo agora para nós, ame. E aí o apóstolo Paulo, ele compreende isso claramente. Tanto que se você depois for ler lá em Gálatas, ele vai dizer, toda a lei de Cristo se resume, ame o teu próximo. Gálatas 5, se não me falha aqui a memória, 14. Amor. Então a vida no Espírito, que é a vida em Cristo, ela é libertadora.
Entretanto, nós cristãos parece que preferimos nos apoiar na lei, seja ela civil, seja ela cerimonial, seja ela moral.